Fala galera, ontem eu postei uma questão em que muitos alunos ficaram com dúvida. Fui à igreja com crase, fui à igreja sem crase, como é que funciona isso? Galera, nesse momento nós temos dois elementos para tentar negociar. O a preposição, que foi uma exigência do verbo, e ele é inegociável, pois se eu fui a algum lugar. Então a preposição a tem que aparecer de qualquer jeito. E temos o artigo a diante do substantivo igreja, que define a igreja. E aí, quando você estuda artigo, provavelmente, você já percebeu que o artigo definido mostra que o elemento é conhecido, tanto que crase só ocorre diante de termo conhecido, especificado, e o artigo indefinido generaliza. Mas nós podemos generalizar o substantivo também com a ausência do artigo. Então, quando eu digo fui à igreja com crase, eu tenho a preposição, que foi uma exigência do verbo, pois se eu fui a algum lugar, e eu tenho o artigo definido, que especifica o substantivo igreja. Em que situação isso ocorre? Ora, numa situação de conhecimento do elemento. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, obrigatoriamente tem duas coisas: quem fala e quem ouve. Quem fala é o emissor, quem ouve é o receptor. Então vamos supor que você mora na mesma rua onde eu moro. E nós temos os mesmos hábitos, vamos sempre à mesma igreja. E aí num belo domingo tem um churrasco na casa de um amigo e eu falto. E aí você me pergunta, por que você não foi ao churrasco na casa de fulano? Eu digo, porque eu fui à igreja. E aí nesse momento você vai falar, poxa, é verdade, foi no horário da missa. Então como você vai à mesma igreja a que eu vou, você já percebeu qual é a igreja. Então a igreja é conhecida. Agora vamos mudar o panorama e vamos perceber que dá para retirar o artigo, pois quando eu digo fui à igreja sem a crase, esse a é só uma preposição. Isso mostra que eu fui a qualquer igreja. Então fomos conhecer a cidade de Ouro Preto, que tem várias igrejas. E aí do nada eu dou uma sumida. Mas na verdade nós fomos para lá fazer o quê? Nós fomos para o carnaval. E aí, num belo momento, quando eu apareço, você pergunta, cara, onde você estava? Você sumiu? Eu digo, fui à igreja. E aí tem várias igrejas lá, e você vai dizer, qual igreja? Aquela na subida do morro. Aí você, tá, a igreja tal, agora eu sei. Então nesse momento a gente percebe que essa crase de fato é obrigatória, pois quando a gente tira e muda o sentido para a generalização do substantivo, só comprova que a crase é obrigatória, pois se ela fosse facultativa, não alteraria o sentido. Tranquilo?